Muito bem, tô aqui porque eu quis. Legal, então vamos lá, que agora tem uma live aqui porque eu quis abrir a live e pronto, acabou, né? Tá certo, hoje, segunda-feira da Pascuela, estamos num dia pós-Páscoa, o dia da morte do nosso querido Papa Francisco, né? Inclusive nós devemos rezar pela alma do Papa, sem dúvida alguma, todo mundo rezando por ele, por gentileza. Também rezando por sua alma, em sufrágio de sua alma, também por sua salvação, tá bom? E também pelo futuro da igreja, né? Vamos rezando aí, porque nós temos aí em torno de 15 ou 20 dias até o próximo conclave, né? Mas tá bem, então eu quis fazer essa live não para falar da morte do Papa, e não para falar sobre o futuro da igreja, nem nada do tipo, mas eu quero comentar a respeito de um aspecto importante da Páscoa. Porque hoje? Porque eu quis, né? Eu vim aqui pro escritório agora de tarde, vim fazer algumas coisas e aí eu decidi abrir uma live aqui, tá bom? Para conversar com você a respeito, com vocês aqui, né, meu bem? A respeito de um tema que eu julgo importante. Obviamente tem relação com a Páscoa, né? Tá bom? Então eu quero falar aqui alguma coisa sobre a Páscoa, tá certo? Algumas poucas palavras a respeito da Páscoa, tá certo? Então vamos lá. Tá bem? Então vamos lá. Na última semana, na verdade, eu dou aula todas as terças-feiras sobre Sagradas Escrituras, o dia inteiro que Deus deu, né? E eu vim para cá e fiquei olhando para a temática, né, para algumas temáticas que eu, né, de vídeos que eu preciso fazer, e pensando numa aula que eu dei na semana passada, eu, puxa vida, né, pensei que, veja só, tem um vídeo que eu preciso gravar aqui, cujo tema me foi dado agora pela minha irmã, que está me ajudando aqui, nessa bagaceira aqui desse negócio das internet. E aí eu, pensando no tema, eu me lembrei de algo que eu disse em aula na semana passada, que foi o seguinte, né? Acho que na primeira aula de terça-feira, logo na aula da manhã, nós falávamos sobre a formação de virtudes. Por alguma razão eu cheguei nesse tema. Estava falando sobre Sagradas Escrituras e falei sobre a formação de virtudes. Me lembrei por quê. Porque o professor Victor Salles tem dado vários cursos sobre Sagradas Escrituras presencialmente. E as minhas alunas foram a um curso do professor Victor Salles presencialmente, né? Lá em Cuiabá, com a presença ilustre do nosso querido Padre Paulo Ricardo, né? E elas mandaram foto e tal, e a gente estava conversando sobre isso um pouco. E bem, o professor Victor Salles escreveu 3 livros, né? 2 deles eu li, o terceiro ainda não, que é o Amor à Sabedoria. Aliás, ele escreveu 4 livros, perdão. Eu li 2, ainda não li os outros 2. Eu tenho aqui Amor à Sabedoria, que é o último lançamento dele, mas o primeiro eu ainda não li. Então eu li 2 aqui. Um chama No Caminho das Virtudes e o outro também alguma coisa sobre a formação de virtudes, né? Então, No Caminho das Virtudes, o primeiro, o segundo chama Virtudes no Cotidiano. Muito bem. E aí eu li os 2 livros e eu falei para elas assim, puxa vida, é muito curioso, porque eu tenho percebido que nos últimos tempos o professor Victor Salles tem se dedicado muito a falar a respeito da Sagradas Escrituras, da vida na graça, sobre a vida espiritual, muito mais do que sobre virtudes, que era o tema principal, né, da vida dele. Ele falava muito a respeito de virtudes, muito sobre esse mesmo tema, formava muitas pessoas no tema das virtudes. Inclusive esses 2 livros que citei são ensaios que surgiram a partir das lives que ele fez sobre o tema das virtudes no Instagram dele, né, ao longo do início da sua trajetória aqui nas internet. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né, é curioso porque me parece que isso parte de uma percepção, que é a seguinte: falar sobre formação de virtudes, sobre a vida moral, sobre, né, a maturação da personalidade, falar sobre, né, o caráter, falar sobre qualquer coisa, né, que diz respeito à formação humana, qualquer coisa que diga respeito à formação humana, não faz o menor sentido se nós deixarmos de lado a prática da vida espiritual. E quando eu digo a prática da vida espiritual, não quero dizer pura e simplesmente rezar um terço, tá certo? Fazer uma meditação pela manhã, participar da Santa Missa ou coisa do tipo. Quero falar sobre a espiritualização da vida a partir destas coisas.
Ou seja, qual é a razão pela qual você faz aquilo que você faz? Por que você deseja conquistar uma virtude? Por que você deseja ser melhor? Por que você deseja amadurecer a tua personalidade? Porque tudo isso tem como pano de fundo um ser melhor diante de Deus. Tá certo? É uma ação, como dizia o professor Olavo de Carvalho, diante da eternidade, como num confronto com a eternidade, tá certo? Então, você vai agir sub specie eternitatis, né? Então, diante da eternidade, tá certo? Diante do todo da tua vida, não de um único momento. Eu não quero ser melhor pura e simplesmente para trabalhar melhor. Eu não quero ser melhor para ser um marido melhor, uma esposa melhor. A maioria de vocês são mulheres aqui, né? Eu não quero ser melhor pura e simplesmente para ser uma mãe melhor. Eu quero ser melhor porque eu quero ser melhor diante de Deus. Ok? E é isso aqui, esse princípio motivador das nossas ações é o que faz com que todas elas sejam sustentadas para além de um único momento. Eu sei que vocês já devem ter notado, a maioria de vocês já deve ter notado que conquistar virtudes é um treco difícil, sim ou não? É uma realidade muito complicada, né? Conquistar virtudes, assim. A gente vive um esforço diário para conquistar virtudes e quando a gente acha que já tem, a gente relaxa e perde imediatamente aquilo que nós levamos anos, meses ou anos para conquistar, né? Porque nós pura e simplesmente nos descuidamos um único momento achando que já estava tudo sob controle, né? Quando não é assim que as virtudes funcionam. Nós não podemos de maneira nenhuma relaxar por um único segundo que nós já perdemos tudo aquilo que nós lutamos com tanta garra para conquistar. Então as virtudes elas exigem que nós sejamos fiéis a elas por muito mais do que um único instante, ou por muito mais do que o período de conquista. Ela deve permanecer ali como sendo sustentada por uma prática, tá certo? Constante, em cima de tudo aquilo que nós fizemos para conquistá-las. Mas muito bem, essa prática constante ela só se sustenta quando há algo além de mim mesmo ali. Quando há algo além de um único desejo por um único instante, por um único momento, por uma única realidade, por algo que toca um único aspecto, uma única dimensão da minha vida. Eu só consigo sustentar a virtude em mim ao longo do tempo quando eu me preocupo com a fortaleza, não pura e simplesmente para trabalhar melhor, mas quando eu me preocupo com a fortaleza para que eu me torne agradável diante de Deus e faça todas as coisas por Ele, nele, junto dele. Entendeu ou não? Quando eu faço da minha vida unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz. Isso é fortaleza, mas é uma fortaleza a um nível muito mais elevado do que nós estamos acostumados a ouvir falar sobre ela. A fortaleza ela só é sustentada quando há um elemento espiritual que a sustente. E esse elemento espiritual que a sustenta, né, está justamente na prática da vida espiritual que cuida de espiritualizar cada momento da minha vida, cada instante da minha vida. Transformar a minha vida num bom, agradável a Deus. Não num único momento de oração que, puxa vida, estive aqui diante de Deus nesse momento e sigo minha vida como quem, bem, precisa fazer todas as outras coisas apesar de ter se colocado diante de Deus para rezar. Mas como quem, porque se colocou diante de Deus para rezar, vive todos os outros momentos, levando em consideração a presença divina ali e a oferta daquelas ações para Deus ali. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Né? Porque a Páscoa deve nos servir para lembrar disso aqui, desse elemento. Eu não tenho forças por mim mesmo para ser melhor, para ser bom, para fazer aquilo que é agradável a Deus. Eu não tenho forças para, por mim mesmo, tornar-me quem eu devo ser. Quem, veja só, Deus espera que eu seja. A força que eu tenho para realizar qualquer coisa me vem do próprio Deus. No fundo, isso é a celebração da Páscoa, né? Nós somos todos aqui, né, batizados no precioso sangue de Cristo que nos lava e nos liberta de todo o pecado, fazendo-nos filhos de Deus, nele mesmo, que é o primogênito divino, primogênito de Deus, ali, aos pés da cruz, né? Aos pés da cruz. E sem isso nós não temos absolutamente nada, né? Nada, nada, nada.
A gente se esquece muito facilmente por qualquer bem feito por nós mesmos, e que qualquer mestre espiritual, se vocês pegarem qualquer livro de espiritualidade, qualquer um, assim, sem exagero, né? Se vocês pegarem para ler um Jacques Philippe, se vocês pegarem para ler... eu estava lendo um outro há pouco tempo. Se vocês pegarem para ler A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, se vocês pegarem para ler um Garrigou Lagrange, se vocês pegarem para ler qualquer mestre espiritual, Santo Afonso Maria de Ligório, enfim... Se vocês pegarem para ler um mestre espiritual e ler atentamente, vocês vão se deparar em algum momento com o seguinte tema, tá certo? Que é assim: o demônio motiva em nós boas ações para fazer com que nós cresçamos em vaidade e pensemos que aquele bem feito deriva do nosso próprio ser, ok? Deriva de nós mesmos. Quando São Paulo Apóstolo diz com toda a clareza, né, e com certeza absoluta, né, é Deus quem opera em nós o querer e o agir. Ou seja, é Deus quem faz com que nós hajamos, tá certo? E com que nós queiramos. O que? O bem, evidentemente, né? A ação segundo a sua santíssima vontade. É Deus quem realiza em nós todo o bem. Né? É só em Deus que isso se dá. É só pela ação dele nos nossos corações, transformando os nossos corações em algo que é agradável a ele. Simplesmente não é possível. Eu tenho as pessoas que eu atendo aqui, né, que vêm aqui vou chamar de consultório nesse momento, porque o assunto específico é a terapia, né? Vem aqui, eu atendo e tudo mais, ajudo, assim, tem dicas importantes, assim, existem meios eficazes de conquista da virtude, como por exemplo, como é que você conquista a fortaleza? Fazendo coisas que você não gosta de fazer. É assim que você conquista a virtude da fortaleza. Você vai fazendo coisas que são desgostosas, fazendo, se contrariando, tá certo? Querendo uma outra coisa que não aquilo para o qual você é impulsionado imediatamente, e aí num determinado momento você, puxa vida, tem força suficiente para renunciar à sua própria vontade. Tá lá, fortaleza, muito bem. Parabéns, esse é o meio de conquistar a fortaleza, mas não é, veja só, o meio de conquista, mas é o seu sustento e a sua elevação, ok? São Tomás de Aquino dizia que Deus não destrói a natureza, mas ele a aperfeiçoa e a eleva, né? Ou seja, ele age sobre a natureza e ele torna a natureza um algo sobrenatural. A fortaleza que nós conquistamos, segundo as nossas próprias forças, por ação do Espírito Santo nos nossos corações, se torna fortaleza espiritual. E esse deve ser o alvo. A gente para nos alvos muito pequenos de vez em quando, entende? Tudo porque a gente se esquece de que é Deus quem age em nós, né? E quer agir em nós. E tudo é por Deus no final das contas. O objetivo da nossa existência é o próprio Deus e é o agradá-lo. Afinal, foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos lembrar desse fato e nos dar todos os instrumentos necessários para que nós façamos. A gente não dá muita atenção a esses detalhes, né? Cristo é, então, segundo diziam os padres da igreja, né? Não só o salvador da humanidade, mas um modelo para o próprio homem. O que isso significa? Significa que o modo de agir do próprio Cristo é o modo de agir segundo o qual nós devemos agir. Mas para agir segundo Cristo, ele precisa nos dar a graça, e ele nos dá. Ou seja, ele nos concede as graças necessárias para que nós sejamos mais como ele, e além de nos conceder a graça para que nós sejamos mais como ele nos mostra como é o que ele deseja de nós. E como é que Jesus vivia, né? Antes de cada uma das suas ações, ele rezava, né? Antes ali de ir para a cruz, ele esteve no Monte das Oliveiras, deixou seus discípulos ali em vigília e ele foi um pouco mais adiante para rezar por si e o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele deseja, né, que o Pai afaste dele o cálice, mas antes de tudo, veja, que seja feita a vontade do Pai, não a minha, né? O que é isso? Fortaleza espiritual. Eu sou capaz de renunciar à minha própria vontade para que a vontade de Deus seja feita. Não é só o bem moral que está diante de mim, mas o bem supremo. O bem dos bens, o bem em si, é o próprio Deus, entende? Veja,
nós temos duas coisas essencialmente que nos fazem seres humanos, né? Uma delas é a inteligência e a outra é a vontade, tá bem? A inteligência que nos dá a capacidade de conhecer a verdade e a vontade que nos dá a capacidade de querer o bem verdadeiro, ok? Então, essas duas faculdades, ou seja, essas duas capacidades operativas são as duas perfeições humanas por excelência. Compreenderam? Veja só, mas quando nós olhamos para Deus em si mesmo, nós vemos que Ele é a verdade, que Ele é o bem, tá certo? Eu não vou percorrer aqui o caminho de reflexão filosófica que nos conduz a essa conclusão, porque não cabe aqui nesse momento, mas o fato é que Deus é a verdade, Deus é o bem, né? Ele deve ser querido sobre todas as coisas, porque Ele é o verdadeiro e autêntico bem. Ou seja, aquelas duas coisas, né? Aquelas duas faculdades, aquelas dois modos, aquelas capacidades de agir, né? Que compõem a essência humana, se dirigem essencialmente a Deus. Sobre todas as coisas, está em direção a Deus mesmo, né? Isso significa que, veja só, elas só podem ser satisfeitas quando em Deus, o que corresponde a dizer, né, como dizia, é uma derivação do pensamento de Santo Agostinho, mas eu acho que quem diz isso mais explicitamente é Dostoiévski, né? É o mesmo que dizer que nosso coração é um buraco do tamanho de Deus, ok? E que só pode ser preenchido por Ele, não por qualquer outra coisa. Não cabe outra coisa, só cabe Deus ali. Porque Deus é eterno, né? Não há limites, assim, não há início e nem fim. Se a gente ficar enfiando coisa ali dentro, nunca vai preencher. É só Deus quem preenche. Se o buraco, se o vazio é do tamanho dele, é só nele, né? É só em Deus que esse buraco, que esse vazio vai ser preenchido. Agora nota só. Se é só em Deus que pode ser preenchido, é óbvio que nós devemos nos direcionar a Ele para conhecê-lo como a verdade por si e o bem em si. Tá certo? Mas para além disso, se é só Deus que preenche, se Ele é a verdade em si, o bem em si, que deve ser querido e conhecido por si mesmo, veja, a força para fazer tudo isso, para ir em direção a Deus, para conhecê-lo, para querê-lo, para amá-lo mesmo, né? Advém dele. Por quê? Porque depois do pecado original, nós perdemos a capacidade inata de nos direcionarmos à verdade e ao bem por nós. Porque nós estamos fracos. O pecado original gerou um rompimento, uma quebra na nossa interioridade. As nossas faculdades estão enfraquecidas, a vontade fraca, a inteligência obscurecida, é difícil conhecer a verdade, é difícil querer o bem e nos direcionarmos a ele, né? De novo, qualquer um que já tenha querido conquistar qualquer virtude se deparou com isso. Não. É difícil de fato. Portanto, veja só, quando Cristo se dá na cruz e nos lava de todo pecado, nos purifica de todo mal que habita em nós, Ele de algum modo, veja, nos dá, através da graça, aquilo de que nós precisamos para que a inteligência enxergue com clareza a verdade, para que a vontade tenha força suficiente para se agarrar no bem e querê-lo. Veja, é próprio da nossa natureza querer Deus, mas é próprio da ação de Cristo na cruz, de dar-nos aquilo que é necessário para nós, para que nós o façamos com perfeição. Compreenderam aqui ou não? Veja, a maioria aqui é casado, ou deseja casar, ou coisa do tipo. Estou dizendo tudo isso aqui no final das contas para que a gente se lembre de que o melhor modo de viver um matrimônio em plenitude é colocando Deus aí no meio, entende? É colocando Cristo no meio. Sem o auxílio da graça nada funciona. Tudo que é feito com a exceção, né, de Deus, excedendo ali, né, ou melhor, excetuando, esse é o termo melhor, né, a presença divina, ou seja, se desfazendo de fato da vida espiritual, não querendo a presença de Deus ali, é óbvio que tudo isso vai dar muito ruim, entende? Não vai funcionar.
Existe uma maneira simbólica de falar sobre isso, né? Que é a maneira que o Dr. Jorge Rodrigues gosta, né? Tudo na natureza que é duplo se anula, se destrói, né? Positivo e negativo, né? Se anula e tudo mais. Tudo que é dualidade se destrói, né? Termina por se anular. Precisa de um terceiro para sustentar a coisa de pé. É necessário que dentro de todos os relacionamentos tenha Deus ali. Compreendeu ou não? A trindade, né, do relacionamento é o amante, o amado e o amor. Precisa ter Deus no meio, senão não vai funcionar. Precisa ter vida espiritual, precisa aceitar a redenção que Cristo oferece a modo de caminhar em conformidade com isso que Cristo te deu. Compreendeu? Então, muito bem. Se você quer ser boa de verdade, uma esposa boa, se você quer ser um marido bom, se você quer ser o melhor namorado aí, uma melhor namorada, um melhor noivo, uma melhor noiva, tem que rezar, cara, tem que ter vida espiritual. Se não tem vida espiritual, você não vai para lugar nenhum. Eu sinto lhe informar que você vai dar cada vez mais cabeçadas e não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? Era só isso que eu tinha para dizer no final das contas. Passei 20 minutos aqui dizendo uma coisa que era muito simples, tá? Então tá bem. Então fica com Deus, um forte abraço. Hoje eu quis fazer essa live porque eu quis. A gente se vê por aqui outros dias e outros momentos para falar de várias coisas bacaninhas, tá bom? Porque agora chegou a Páscoa, é ritmo de festa, como diria o Silvio Santos, e a gente tem que estar feliz, tá bom? E de novo, rezando pela alma do Papa, hein? E pela Santa Igreja. Um abraço, fique com Deus, até mais. Tchau.